Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora, na área para vocês. O ser humano ele pode alcançar muita coisa. O corpo humano, se treinado, ele pode alcançar o ápice genético, né? O ápice da evolução, o ápice da força, ápice da velocidade, ápice dos reflexos, e pode sim chegar a um nível muito interessante. Mas tem o que é possível cientificamente e o nível impossível do que não é permitido pelos limites do próprio corpo humano. Dentro da DC e da Marvel, a gente tem dois exemplos de ápice humano. Dentro da DC, a gente tem o Batman, que é o ápice humano. E dentro da Marvel, a gente tem o Steve Rogers, vulgo Capitão América, que também é considerado o ápice humano. João, o que é ápice? Ápice é auge. Seria o auge humano, do que é humanamente possível. O ápice da velocidade, o ápice da força, o ápice da destreza, o ápice dos reflexos. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Steve Rogers, vulgo Capitão América, depois da exposição ao soro do super soldado, ele ganhou habilidades sobre-humanas, tornando-se o ápice humano dentro do universo da Marvel. E ele ganhou algumas habilidades que não incluem voo, nem vulnerabilidade, nem nada desse tipo. Ele não é um meta-humano. Ele é um humano, só que ele é um humano em um ápice genético. Mas o que é esse ápice genético? Graças ao soro do super soldado, ele tem tudo no seu mais perfeito estado: metabolismo, velocidade, reflexo, força, tudo isso. Vamos comparar o nosso Capitão América a recordes mundiais e maratonistas reais, tá? O Capitão América, que é esse na sua tela, ele foi exposto ao soro do super soldado e graças a isso ele ganhou algumas habilidades. Mas afinal de contas, qual que é o limite humano, né? Quais são os recordes humanos? Antes da gente falar dos fictícios, vamos voltar para o mundo real. Quais são os recordes de força, velocidade, reflexo? Tudo isso dentro do padrão humano, fora dos quadrinhos. Com feitos de velocidade, a gente tem Usain Bolt, que é esse na sua tela. É um atleta olímpico, que é um velocista de fato, e ele detém o recorde mundial, está no livro do Guinness, inclusive, como o homem mais rápido até hoje. Usain Bolt percorreu 100 metros em 58 segundos, o que é um recorde mundial que está no Guinness. Então ele é mundialmente conhecido como o homem mais rápido vivo até hoje. Então o recorde mundial de velocidade é 100 metros em 58 segundos. Grava isso. Esse cara é o Montanha, da série Game of Thrones. E esse ator, ele tem o recorde mundial de força. Ele tem o recorde mundial de força. Ele é o homem mais forte vivo, pelo menos até o presente momento dessa gravação. Por que ele tem esse recorde? Ele é um halterofilista, ou seja, ele é um atleta de elite de levantamento de peso, e é o Actor Bjornsson. Sei lá, eu não sei esse nome. Eu vou estar deixando o nome dele aí, depois vocês pesquisam. Ele ergueu 501 quilos. E isso é o recorde mundial até então. Então ele é o homem mais forte até então. A gente tem o ápice de velocidade sendo 9 minutos e 58 segundos por parte do Usain Bolt, que é o cara que correu aí os 100 metros, né? Com 9 minutos e 58 segundos. E a gente tem esse cara, que é o atleta que ergueu 501 quilos, que é o maior peso que até então alguém ergueu. A gente também tem o recorde humano de reação, né? Reagir, né? Reação humana, que é de 0,15 segundos. Um humano consegue reagir a 0,15 segundos. Ou seja, esse humano, né, esse cara que é treinado para desviar de projéteis, ele é um atleta e ele tem o recorde de ter desviado de facas, né? Facas de arremesso. E ele tem um tempo de reação equivalente a 0,15 segundos. Então a gente tem aqui três recordes. Primeiro, o recorde de força, que é do ator que fez o Montanha, erguendo 501 quilos. A gente tem o recorde de velocidade, que é do atleta olímpico Usain Bolt, de 9,58 segundos em 100 metros. Ele é um atleta olímpico, então ele tem algum preparo para isso. E a gente também tem um cara no livro do Guinness, que é o cara com maior velocidade de reação do corpo humano, de 0,15 segundos, que ele consegue desviar de facas de arremesso com alguma facilidade. Então esses são recordes reais do mundo real que estão no livro do Guinness. Agora vamos aos mesmos feitos, só que no mundo da Marvel, porque o ápice humano na Marvel é o Steve Rogers, o Capitão América, então a gente vai usar ele como base. Lembrando que a gente vai usar os dados do mundo real também como base. E os dados do mundo real são esses que eu já falei para vocês.
Então vamos agora ao Capitão América, né? O que ele consegue fazer. O Capitão América, como eu disse, sofreu uma leve melhoria genética por parte do soro, né? O soro deu a ele um controle melhor ali. E esse controle melhor dá a ele um nível, digamos assim, sobressalente, né? Ele não tem superpoderes, não voa nem nada, mas torna ele um super-humano, de certa forma, dando a ele o ápice genético. Steve Rogers é capaz de feitos impressionantes, embora não seja vulnerável. Ele tem capacidade de força considerável, conseguindo erguer de 800 quilos a 1 tonelada com algum esforço. Ele também corre até 50 quilômetros por hora, conseguindo superar e muito o próprio Wilson Bolt, que é o atleta olímpico, né? Ele também tem tempo de reação de 0,1 segundos, ou seja, muito mais ágil do que o maior tempo de reação marcado até então. E a prova disso é que ele já enfrentou o Homem-Aranha em combate e o derrotou. Sim, ele chegou a subjugar o Homem-Aranha, que tem reflexos mutantes. A verdade é que, estatisticamente, o Capitão América é mais forte do que qualquer humano, não interessa o quanto bem treinado o humano seja, o Capitão América já é mais forte. Não interessa o quanto bem treinado o humano seja, o Capitão América tem reflexos mais rápidos, podendo rivalizar com o Homem-Aranha. E o Capitão América é muito mais rápido do que qualquer corredor olímpico. Isso acontece porque ele tem todos os reflexos de um humano olímpico melhorados pelo próprio soro, que dá a ele um upgrade genético. Agora, vamos ao ápice humano da DC, que é o Batman. Diferente do Capitão América, o Batman é um humano que treinou a exaustão. Ele teve os melhores mestres, o melhor tipo de treinamento que o dinheiro pode pagar, e ele treinou o corpo dele à exaustão. E o que ele conseguiu com isso? Ser o ápice genético da DC, né? Ele é o ápice humano. O nível de que o humano pode chegar, o limite físico do que um humano pode chegar. Lembrando que ele não tem nenhum soro, nenhuma coisa que beneficie a genética dele. Ele não tem alteração genética. Diferente do Capitão América, que é um humano alterado geneticamente por um composto, ele não é um super-humano. Ele é só um humano que conseguiu o ápice físico graças a muito treinamento e muita dor de cabeça, porque ele sofreu para fazer isso. O Capitão América também não tem grandes poderes, não tem uma grande vulnerabilidade nem resistência, mas ele tem sim uma melhoria, uma condição genética melhor por causa do soro do super soldado. O Bruce Wayne, o Batman, só tem treinamento e raça. Foi feito no puro investimento de tempo e preparo, né? Sem um soro por trás, sem um preparo genético, sem nada do tipo, a preparação do Batman é muito mais complicada, né? Ele conseguiu feitos impressionantes, sim, mas são feitos menores do que o Capitão América. São feitos menores. O Batman é capaz de erguer 500 quilos, o que é 1 quilo a menos do que o recorde mundial, né? O Batman é capaz de reagir em até 9 segundos de cerca, ou seja, ao mesmo nível do que o Usain Bolt. Ele corre na mesma velocidade de um atleta olímpico e ele tem o mesmo nível de força, ou quase o mesmo nível, do que um cara de halterofilismo, já que ele levantou 500 quilos e o recorde de halterofilismo, é de 501 quilos, ou seja, ele tem 1 quilo a menos ali, né? Já a velocidade, ele é do mesmo nível de Usain Bolt, que é o atleta olímpico mencionado nesse vídeo. Né? O mesmo nível de uma velocidade de um atleta olímpico, que prova um preparo e um condicionamento excepcional. Além do que o tempo de reação do Batman é de 0,13 segundos, inferior, né, 2 segundos a menos do que o recorde mundial, que o recorde mundial seria de 15 segundos de um cara que desvia de facas, e o Batman tem um tempo de 13. Ou seja, o Batman tem um tempo de reação um pouco superior. Mais perto do Capitão América, realmente o Batman é a nível inferior. Mas o Capitão América tem uma bombinha ali, né? Tem uns esteroides do soro ali. O Batman é tudo raça e peito mesmo. Mas esses são os ápices genéticos, tanto da DC quanto da Marvel, né? O Capitão América pelo lado da Marvel e o Batman pelo lado da DC. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.